As principais decisões de bancos centrais nesta semana e como isso impacta a sua carteira, os seus ativos. Esse é o vídeo de hoje, um vídeo rápido, de edição rápida, para que você tenha o meu comentário em tempo real das decisões que saíram terça e quarta-feira. Antes de começar, porém, faço aquele pedido tradicional que você já conhece. Muitas pessoas assistem ao vídeo do canal, mas não seguem o nosso canal. Então, por favor, aperte o botão de inscrição e o sininho para você receber as notificações. Todo dia tem um vídeo novo para você. E não deixe de me acompanhar nas outras redes, @RafaelBismusa, em todas elas, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn e no Spotify, com podcasts diários. Mas vamos ao vídeo de hoje, sobre comentários das principais decisões de bancos centrais até o momento. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 18, então já tivemos RBA, que é o Banco Central Australiano, na terça-feira, divulgando alta de 25 basis points, taxa de juros em 4,10%, e hoje, dia 18, poucas horas antes de eu gravar, tivemos as decisões do Federal Reserve, o Federal Open Market Committee, com a decisão de manutenção de taxa de juros entre 3,5% e 3,75%, e no Brasil o Copom decidiu cortar 25 basis points, e agora temos uma Selic de 14,75%, lembrando que antes do conflito no Irã, imaginava-se que o Copom poderia cortar 50 basis points, Copom foi mais cauteloso e cortou 25 basis points. Então esse é o cenário de hoje, e essas três decisões que eu gostaria de comentar, elas estão mais ou menos todas conectadas pelo fio condutor do conflito no Irã. Então o que nós tínhamos? Tínhamos um cenário de desinflação, a inflação vinha caindo em todos os países, aqui no Brasil também é o mesmo cenário, e o mercado projetava cortes já expressivos nas taxas de juros de um modo geral. Então a projeção nos Estados Unidos era de 3 cortes, 3 vezes 25 basis points, podendo chegar ao final do ano em torno de 3% a taxa de juros, e aqui no Brasil a projeção pelo Boletim Focus era de que poderíamos ter uma Selic em torno de 12%, 12,25%, aí depende muito de cada banco, quanto cada casa de análise, cada banco de investimento está fazendo a sua projeção, mas uma oscilação, alguns já mais otimistas falando em 11,75 e outros mais cautelosos falando numa Selic no final do ano de 12,75. No entanto, o que ninguém esperava era, primeiramente, um movimento de um banco central de um país desenvolvido, como o Banco Central Australiano, indo por um caminho de aumento da taxa de juros. Então, todos os bancos centrais estavam caminhando para a redução da taxa de juros, depois daquele movimento histórico de alta da inflação no período pandemia e pós-pandemia, e agora o ciclo natural de corte de juros, de afrouxamento monetário, e de repente vem o RBA, já é a segunda decisão de aumento da taxa de juros, e o RBA vem e sobe a taxa para 4,10. Então é bom ficar atento a isso, porque já houve, ainda no pregão de hoje, uma reprecificação de ativos. Então o S&P corrigiu bastante, o Nasdaq corrigiu bastante, claro que growth, as empresas que são mais suscetíveis à duration, que tem uma projeção de crescimento de fluxos de caixa mais à frente, sofrem mais, as small caps sofrem mais também. O Russell 2000, que é o índice de small caps nos Estados Unidos, praticamente apagou todos os ganhos do início do ano. Então tudo isso leva a uma reprecificação. Hoje, pelas projeções, o resumo das projeções econômicas que o próprio Fed divulga no dia da decisão, já há uma expectativa mais ou menos de taxa de juros em 3,4. Lembrando que isso é uma mediana. Então, mais ou menos como se o mercado estivesse esperando hoje apenas 25 basis points de corte na taxa de juros nos Estados Unidos. Então, isso serve de alerta, porque aquele cenário desenhado no final de 2025, início de 2026, de que teríamos já tranquilamente cortes projetados nas taxas de juros no mundo todo, talvez esse cenário não se materialize, ou caso ele realmente se concretize, ele vai ocorrer numa intensidade menor, com cortes menores, mais graduais. Então é importante, quem já estiver projetando um cenário muito benigno de taxa de juros para os ativos, é bom recalcular a rota, conversar com o seu consultor financeiro, com o seu assessor financeiro e avaliar se esse conflito no Irã não tende a mudar todo o cenário, todo o tabuleiro do xadrez, porque temos já um barril de petróleo Brent acima de $100, não temos perspectiva de resolução do conflito, os iranianos têm uma estratégia de atacar países ao redor ali do Oriente Médio e que fazem o transporte do petróleo pelo Estreito de Hormuz, e os norte-americanos, até o momento, por mais que estejam atacando, não conseguem resolver a questão, e a ideia imaginada de deposição do regime por insurgência da população, até o momento, não ocorreu. Então esse vídeo é justamente para comentar essas principais decisões. O comunicado e hoje a coletiva de imprensa do Federal Reserve, o Jerome Powell, que já está no término do seu mandato, enfatizou
que o elemento da guerra no Irã acentua ainda mais a dificuldade de se cortar juros e que agora realmente paira uma incerteza tão grande que não é o momento para se pensar nisso. Apenas um membro cogitou o código de juros, que foi o Stephen Miran, que já vem defendendo o código de juros há vários encontros. No Brasil, o Copom foi na mesma linha argumentativa, salientando o cenário de incerteza causado pela guerra e com o Brasil ainda mais suscetível, porque por mais que aumente a arrecadação fiscal pela exportação do petróleo, tem um risco de câmbio alta do dólar perante o real, que depois repercute na inflação e poderia ser um elemento para levar a alta da inflação, ainda que o Boletim Focus, nesse momento, projete PCA para os próximos anos, para 26, 27, abaixo de 4%, dando espaço para os cortes sucessivos. Mas a cautela de todas as autoridades monetárias e, para mim, o maior destaque até agora desses 3 bancos centrais é o RBA, o Banco Australiano, realmente, porque o Banco Central Australiano já está no segundo movimento de aumento de taxa de juros, que era algo inesperado, e é por isso que vale a pena você, investidor, analisar com calma todo o posicionamento. Então, só para concluir, feito esse apanhado aqui das principais decisões, agora fazer um breve resumo do que pode ocorrer com os ativos financeiros. Então, uma perspectiva de dólar ainda forte, com a taxa de juros mantendo aí nessa 3,5, 3,75. Os vértices da curva de juros norte-americana já estão bem elevados em razão do conflito. Então, se você olhar da perspectiva temporal, a curva de juros, principalmente nos vértices longos, já está mais elevada do que ela estava há um ano. Então, isso é um ponto importante, a tendência de um dólar forte, a tendência de uma curva de juros mais alta nos Estados Unidos, que também vai beneficiar o dólar. Isso é ruim para ativos growth, ativos de crescimento, aí me refiro às ações, às small caps, esses ativos que são mais sensíveis às taxas de juros, sofrem mais nesse cenário. O ouro fica ainda num cenário dúbio, porque existe uma preocupação geopolítica com a postura dos Estados Unidos em relação à sua tratativa nas relações internacionais, porém, com uma possível alta dos juros reais, o ouro pode ter, talvez, uma perda de interesse. Claro, aqui nós estamos só conjecturando cenários, já teve uma correção, o ouro chegou a bater 5.400, agora está em 4.900, 5.000 a onça Troy, então já teve uma correção também. Tem essa dúvida sobre o ouro, e esses são os principais cenários desenhados agora. Então, falei de juro, falei de câmbio, falei de bolsa, como é que os ativos podem se comportar em relação a essas decisões, e realmente agora vamos analisar como o mercado vai se comportar com essa nova configuração, com essas novas projeções a partir dos comunicados e a partir da análise da argumentação das autoridades monetárias desses países. Lembrando que ainda essa semana ainda temos Banco Central japonês, temos ainda Banco da Inglaterra também, outros bancos centrais que vão decidir. É uma semana muito importante da perspectiva da política monetária global para entender como os bancos centrais estão se comportando diante desse evento geopolítico de ataques ao Irã e do impacto que isso tem sobre petróleo e sobre outras commodities. Então, esse é o vídeo de hoje, um comentário rápido, atualizado, praticamente em tempo real, das principais decisões de bancos centrais divulgadas até agora e os impactos para os principais ativos financeiros globais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de curtir, porque você me ajuda a divulgar o vídeo para mais pessoas. O algoritmo vai distribuir para pessoas que têm um interesse similar ao seu, e dessa maneira eu consigo crescer o canal, investir em mais produção. Você já deve ter visto, comparar com os vídeos antigos, como a qualidade dos vídeos já melhorou. Temos agora produção cinematográfica justamente para poder entregar um conteúdo de qualidade, de material mesmo, de conteúdo aqui do que eu falo, mas também do aspecto estético muito agradável para você assistir até na sua televisão, se você quiser. E também não deixe de me seguir nas demais redes, @RafaelAbismusa, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify. Lembre que tem lá o podcast diário, todo dia eu comento o News Flow da manhã cedinho para você lá no Spotify, e também você pode acompanhar aqui pelo YouTube ou pelo agregador de podcast da Apple.